Não sei se você já ouviu essa canção, mas olha só, abre aspas. Pássaro negro cantando na calada da noite. Pegue estes olhos fundos e aprenda a enxergar. Durante a sua vida toda, você só estava esperando este momento para ser livre, fecha aspas, para a maior banda que esse mundo já viu, os Beatles. Essa composição é de um dos meus maiores ídolos, o Paul McCartney, e o seu companheiro inseparável, John Lennon. Essa música é Blackbird, como eu falei, dos Beatles. E o nosso convidado deste episódio do Conversa de Cerca, o nosso podcast aqui do Notícias Agrícolas, assim como eu, é grande fã dessa banda. E os Beatles, assim como a Roça, ajudaram o Marcelo Prado, que é presidente da M Prado Consultoria Empresarial, nosso convidado de honra do Conversa de Cerca hoje, também é fã dos Beatles. E, como eu falei, isso tem tudo a ver com a trajetória que a gente vai contar hoje. Tô certa, Marcelo? Escolhi uma música boa para a gente começar a nossa prosa? Você gosta de Blackbird? Ô, Carla, você tem um gosto ímpar, né? Eu acho que a gente já entra no nosso bate-papo aqui num astral tremendo, né? Falando de Beatles, falando de Blackbird, de música linda, e isso já traz um fluido legal para a gente falar, né? Marcelo, é isso, né? Os Beatles te ajudaram a mudar aí o seu jeito de ver o mundo literalmente, não é isso? Tem uma história interessante a respeito disso, Carla. Aos 8 anos de idade, eu fui diagnosticado com uma doença chamada retinose pigmentar e eu perdi de cara 50% da minha visão, né? Então, muita coisa que eu fazia na época, que era jogar futebol, eu comecei a não conseguir ler mais a lousa, o que a professora escrevia. Então, muita coisa difícil começou a acontecer na minha vida, né? E como a doença era progressiva, vamos dizer assim, à medida que ia passando o tempo, eu ia perdendo um pouquinho mais de visão. E lá pelos 13 anos de idade, eu estava vivendo uma fase de muitas perdas, né? E estava me tornando um garoto triste, mais recluso, mais retraído, saía menos, encontrava menos com os amigos. E um dia eu fui assistir um show dos Beatles que ia passar na televisão, que era no estádio de Wembley, na Inglaterra, e eu fiquei impressionado de ver aquela música, a sonoridade, a magia, o entusiasmo que a música deles causava nas pessoas, aquele frisson tremendo, né, vamos dizer assim, e aquilo me levou a uma reflexão. Eu comecei a pensar assim: puxa vida, eu estou perdendo a minha visão, mas eu estou ganhando audição, estou ganhando memória, estou ganhando sensibilidade. Será que eu não posso um dia ser um Beatle desse, né? Vamos dizer assim? Socorro, com E, certeza. então, aí eu comecei a pensar, né, um pouco nisso, tal, e eu falei, eu vou aprender a tocar violão, né, vamos dizer assim. E aí, com 6 meses estudando violão, lá em Tuverava, na cidade onde eu nasci, aí eu aprendi a tocar muito bem, e depois aprendi a tocar guitarra, e aos 15 anos eu já fazia parte de uma banda, e a gente tocava as músicas dos Beatles, tocava na nos bailes da região, nas festas, nos festivais, e guardado as devidas proporções, eu pude sentir um pouquinho a emoção de ser um Beatle lá da minha cidade, da minha região. Então, foram momentos muito legais, e isso, Carla, me ajudou a recuperar a autoestima, a recuperar a alegria de viver, e o entusiasmo, a felicidade interior, e seguir em frente. E aí você escolheu a Unesp para ser a tua casa quando a gente é, faz um corte aí na tua vida e vai para o Marcelo Prado Universitário. Foi estudar agronomia, Marcelo? Antes disso, eu queria te contar uma coisa interessante. Quando estava próximo a fazer inscrição para o vestibular, o meu médico oftalmologista, na época, ele chegou para mim e falou: Marcelo, você pode ser um bom advogado, um bom administrador de empresas, um bom economista, um professor,
mas um agrônomo é impossível de você ser, porque você tem muito pouca visão, então é impossível você ser agrônomo. E eu acho que aquilo serviu para mim, Carla, como um desafio, sabe? Aquilo me entusiasmou. Então eu falei, não, eu quero ser agrônomo porque a minha família, meus pais, meus avós, todos eram agricultores, pecuaristas, e durante a minha infância, o meu lazer, os meus finais de semana era andar a cavalo, era ir à fazenda, andar de trator, né? Então, eu cresci pensando nisso, né? Então, eu pensei, eu não vou deixar que um obstáculo dificulte ou inviabilize o meu caminho e o meu futuro, né? Vamos dizer assim. Então, o que que eu fiz? Eu apostei nisso, aí fui fazer a inscrição para o vestibular na Unesp, e lá aconteceu uma outra coisa interessante, né? Eu levei um amigo para preencher para mim a ficha do vestibular, e o que que aconteceu? A profissional lá da Unesp falou, não, você não pode pedir para o seu amigo preencher a ficha, é você que tem que preencher. Eu falei, não, mas eu não consigo enxergar nas linhas aqui para me preencher, né? Aí ela disse, se você não pode preencher, você não pode fazer vestibular. Mas, Eu falei, mas como? Ela falou, não pode, né? Eu falei, não, eu vou fazer o vestibular e vocês vão pôr uma pessoa para ler a prova para mim, né? E ela falou, não, isso é impossível, só se o diretor da universidade autorizar. Aí eu tive que ir até Jaboticabal, conversar com o diretor da universidade, ele foi super gentil e simpático, falou que aquilo seria um prazer para ele poder fazer isso, e ele até brincou comigo, ele falou, ó, como a prova são 5 dias, eu vou colocar 5 professores diferentes para ler a prova para você, porque você é um cara muito envolvente. Eu fico até preocupado se o professor for o mesmo, ele vai virar seu amigo, ele vai começar a torcer por você, né? Então foram 5 professores diferentes, mas eu estava muito bem preparado e eu entrei em 9º lugar na faculdade e foi muito legal poder estudar lá em Jaboticabal. em nono lugar, vamos só colocar aqui uma informação, uma nota pé, 1.000 alunos por 40 vagas, né, Marcelo Prado? Era isso. Era isso. Aí, aí começaram também a aparecer, embora você foi desenvolvendo capacidades ali para compensar suas dificuldades, Marcelo, começaram a aparecer algumas dificuldades ali para ti que eram inerentes de uma atividade que precisava da visão essencialmente, né? Mas até um certo ponto, Carla, eu lidei muito bem com isso e tive muito apoio dos colegas da faculdade, dos professores, né, vamos dizer assim, e eu consegui me adaptar e, de alguma forma, ir superando todos os obstáculos. Agora, comecei a trabalhar na profissão, fui muito bem sucedido na minha profissão até os 35 anos de idade, quando eu fui a Cuba fazer uma cirurgia que havia saído uma reportagem no Fantástico que mostrava os avanços da tecnologia cubana nesse problema que eu tinha na retina, né, vamos dizer assim. Então, eu fiquei muito otimista com aquilo e fui a Cuba com mais 8 brasileiros que tinham o mesmo problema que eu, e todos nós fizemos a cirurgia, não fomos bem-sucedidos, né, vamos dizer assim, e no meu caso especial, em vez de melhorar, minha visão piorou muito, né, vamos dizer assim, e daquele momento em diante, eu perdi de 30% da visão para ficar com 1% só de visão. E aí não era mais factível, eu não conseguia mais ser um agrônomo de campo, identificar a doença das plantas, os problemas nutricionais, muitas coisas que eu acabava tendo que fazer, né? Vamos dizer assim. Então, aí eu tive que fazer uma reengenharia da minha vida profissional.
eu fiz um mestrado em administração de empresas, fiz vários cursos de especialização em liderança, estratégia, gestão em universidades internacionais e me posicionei como um administrador de empresas com viés de agronegócio, né, vamos dizer assim. Então, isso também deu muito certo e foi muito legal e em momento algum, para te ser franco, eu senti qualquer tipo de frustração ou tristeza ou derrota, sabe? Eu acho que eu sempre continuei com coisa boa no meu coração e sempre segui em frente e por isso que na minha vida as coisas sempre têm dado certo. E aí você tem essa trajetória incrível de um dia registrando mais do que outros histórias de superação, e aí a gente chega até a Amy Prado, que é hoje uma grande referência quando a gente fala de consultoria, e a gente vê a Amy Prado em 25 estados brasileiros, países do Mercosul, Inglaterra e Portugal. Como é que se fundem aí as histórias do Marcelo e da Amy Prado, essencialmente? Como é que vocês dois né, como é que passamos de Marcelo, pessoa física, para Amy Prado, pessoa jurídica, Marcelo? Carla, eu trabalhei na Algar até 1999 como executivo. Eu tive o prazer de ser o presidente da área de agronegócio da companhia até 99. E aí houve uma reestruturação na Algar e eu deixei a empresa. Para te ser franco, foi um momento muito difícil na minha vida, porque eu nunca havia me planejado para fazer alguma coisa que não fosse dentro da Algar, que era meu primeiro e único emprego. E quando houve essa reestruturação lá e eu deixei a empresa, eu fui aconselhado por um amigo para ficar um mês sem assumir nada, só refletindo e pensando nos próximos passos. Então, eu dei esse tempo de 30 dias e quando esse tempo se encerrou, eu comecei a amadurecer a ideia que eu ia criar uma empresa de consultoria. E aí eu fui visitar um amigo que tinha uma agência de propaganda, o nome dele é Celso Machado, e o Celso me disse o seguinte, falou, Marcelo, o nome da sua empresa deveria ser o seu nome, né? Vamos dizer assim, porque você tem um nome muito conhecido no mercado, você tem um nome forte, isso vai ajudar a sua empresa, né? Então, por isso, nós criamos o nome M Prado, começamos a trabalhar e um ponto que foi muito relevante naquele momento foi porque eu queria fazer uma empresa diferente na época. Eu quando fui executivo, eu tinha muita restrição com consultor. E por que eu tinha restrição com consultores? Porque eu achava muitas vezes os consultores dono da verdade, muitas vezes achava que os consultores vendiam serviço por hora e jogava as despesas tudo por conta do cliente, né? Muitas vezes o consultor tinha muitos rompantes de ser dono da verdade. Então, eu quis criar uma empresa que soubesse trabalhar a quatro mãos com o cliente, que nós não tivéssemos traços nenhum de arrogância, que as pessoas fossem humildes, que as pessoas soubessem respeitar a opinião dos clientes e dos funcionários dos clientes, que a gente soubesse vender produtos com preço fechado para que a despesa não ficasse por conta do cliente, estourasse o orçamento e assim por diante. E aí começamos a trabalhar. Num primeiro momento, as coisas não estavam dando certo. E por que não estava dando certo? Porque nós tentamos copiar algumas empresas internacionais. E uma coisa que eu aprendi, Carla, a gente não tem que copiar ninguém, a gente tem que ser a gente, né? Vamos dizer assim. Isso tanto como ser humano, tanto como profissional e tanto como organização, né? Você tem que criar a sua identidade, a sua personalidade própria, os seus valores, o seu jeito de ser e a sua alma, né? E uma coisa que foi marcante, uma vez nós fomos num banco, visitar um banco em São Paulo,
E a hora que eu saí da reunião do banco, eu falei para o meu sócio, falei, eu saí com a sensação que por causa do nosso sotaque de interiorano, o cara achou a gente caipira, né? Vamos dizer assim. E eu fiquei com aquilo na cabeça, e naquela época, quando você ia para o aeroporto, nós fomos para o aeroporto para pegar o avião, para voltar para Uberlândia, e na época, a TAM, a empresa chamava TAM, né? Na época, a Latam, que é Latam hoje, ela distribuía revistas antes de você embarcar. E ela nos deu uma revista Veja. E eu entrei junto com o meu sócio no avião, nós estávamos olhando a revista e ele estava me falando aqui, Marcelo, olha que legal, ó, a manchete aqui da Veja, ó, o Brasil que cresce está no interior. E a hora que ele falou aquilo para mim, e eu lembrei da história da reunião que eu tinha percebido que o banqueiro tinha achado a gente caipira, né, vamos dizer assim, eu falei, você quer saber de uma coisa? Aí que me deu um clique, né? Eu falei, aqui está a solução do nosso problema. Nós temos que ser uma empresa de consultoria do interior, que trabalha no interior, que fala a língua do interior, que entende, que compreende o homem do campo, o agronegócio, o empresário da distribuição, da cooperativa, da agroindústria, né? Vamos dizer assim. Então, foi quando a gente assumiu de vez esse lado interiorano, esse lado mais caipira, mas com padrão de conhecimento e de tecnologia de empresa de primeiro mundo, né? Vamos dizer assim. Então, quando nós juntamos tudo isso, as coisas começaram a dar certo, os contratos começaram a aparecer e aí a empresa impulsionou bastante o seu crescimento e, graças a Deus, chegamos até aqui, né? Ou seja, né, Marcelo, eu imagino que você tenha, portanto, trazido esses valores do campo, dessa vivência que você teve quando criança, quando adolescente, né, essa identificação com a sua família, como você falou, os seus pais eram agricultores, os seus avós, né, a sua família tinha muito disso, e você trouxe, portanto, esses valores, não só para os valores da tua empresa, mas para a identidade da M Prado, portanto. Também se fundem essas duas histórias, né? A história do Marcelo que viveu o campo quando jovem e na hora de se tornar um profissional trouxe esses valores, portanto, para o seu ambiente corporativo também. Com certeza, porque quando você traz esses valores desde a sua infância, eles ficam impregnados na sua mente, na sua alma, né? Então você carrega com você isso, né? Por exemplo, e uma coisa que eu sempre procuro mostrar na minha empresa, para os meus sócios, para os nossos consultores, é simplicidade, é versatilidade. Claro que eu sei gostar do que é bom, claro que eu sei apreciar um bom vinho, claro que eu sei apreciar um belo restaurante, um excelente hotel, claro que eu sei, mas eu também sei ficar num hotel muito simples no interior, eu sei comer uma comida caipira debaixo de uma árvore lá no campo, sem problema nenhum e com muito prazer e muita felicidade. Então, eu penso que quem trabalha no agronegócio tem que ter essa capacidade de ser versátil, né? Vamos dizer assim, porque a gente vive diferentes momentos, diferentes situações, e é importante que você tenha essa capacidade de ser versátil, de ser simples e de poder se adaptar aos diferentes momentos, né? Vamos dizer assim. Marcelo, hoje aqui no Notícias, você ajuda a liderar um projeto, né, que é o Líderes do Agro, o mentor desse projeto, né, a ideia de trazer líderes do setor que sejam realmente referência para que os produtores possam entender para onde está indo esse setor. Como é que você enxerga hoje esse processo da nossa comunicação, Marcelo? Você que é um cara que vai muito além de ser um administrador, de ser um consultor. Você é palestrante, você é escritor, você né, é um líder nato.
E como é que você tem visto as nossas lideranças se comunicando quando a gente olha para o agro brasileiro? A gente ainda precisa evoluir bastante e fazer uma transição para uma comunicação muito mais educativa, Marcelo? Carla, eu já vou responder sua pergunta, mas eu quero só colocar um ponto importante aqui. Você falou do programa Líderes do Agro. O programa Líderes do Agro, eu acho que ele é muito importante, porque quando você leva grandes presidentes de grandes empresas do setor e a gente debate conteúdos de gestão, de estratégia, de economia, de tecnologia, a gente gera um volume gigantesco de informações e conteúdos de primeira linha para todo mundo de forma gratuita, né? Então, acho que a importância desse programa, a contribuição desse programa é levar visões estratégicas, percepções dos entrevistados, para que os nossos internautas, sejam eles alunos de faculdade, técnicos, agrônomos, produtores rurais, pecuaristas, empresários do agronegócio, líderes cooperativistas, líderes de distribuição, né, que eles possam captar as entrelinhas das visões desses grandes líderes e poderem inserir essas informações nos seus negócios para que isso possa gerar prosperidade para o setor. Então, eu fico muito feliz com esse programa. Ele me traz muito prazer, porque o reconhecimento, as mensagens que a gente recebe são muito legais e isso impulsiona muito o prazer e a motivação de fazer esse programa. O segundo ponto que você me perguntou, né, da comunicação do agro, eu penso assim, Carla, o agro hoje é o principal motor da economia brasileira. O agro hoje é referência. O agro hoje é orgulho para grande parte dos brasileiros, né? Vamos dizer assim. Então, se você olhar a economia brasileira em 2020, ela decresceu 4,1%, enquanto o agro cresceu 24,31%, né? Só o agro teve um superávit na balança comercial de 87,8 bilhões de dólares no ano passado, né? Vamos dizer assim. Então, são números muito expressivos. E o sucesso, Carla, o sucesso incomoda. Sim. Sucesso é uma coisa que incomoda. Infelizmente, o sucesso deveria ser referência, o sucesso deveria ser para todo mundo falar, poxa, eu quero ser igual ele que eu falo, o setor, né? Vamos dizer assim, né? Só que as coisas não funcionam assim. Por exemplo, a gente não vê ninguém falando de um jogador de futebol de um time da quarta divisão, mas qualquer coisa que o Neymar faça, o Cristiano Ronaldo ou o Messi, dá uma repercussão pró ou contra tremenda, né? Vamos dizer Exato. assim. Claro. Então, o agro cresceu muito, o agro se tornou o principal motor da economia. Então, o agro virou vitrine. Ao virar vitrine ou vidraça, vamos dizer assim, o agro tem que se preparar para esse novo momento. Por que isso? Por que há necessidade de se preparar para esse novo momento? Porque cada degrau da escada do status que a gente sobe, mais vidraça você se torna, vamos dizer assim. Então, vamos pegar os casos das críticas europeias, por exemplo. O agro brasileiro é muito mais competitivo do que o agro europeu. O agro europeu vive com muitos subsídios do governo e tal. Então, vamos dizer assim, se eles não fizerem nada, eles vão perder muito espaço em muitos produtos. Então, qual a primeira forma de defesa? Atacar. E muitas vezes o ataque é injusto, né? Vamos dizer assim. Em termos nacionais, aí tem uma parte de idealismo, de ideologia, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, tem livros infantis que
da escola, a história do lobo mau, né, e do Chapeuzinho Vermelho, que o lobo mau está todo decadente lá, porque a floresta foi devastada e tal, né? Vamos dizer assim. Então, tem muitas coisas, por exemplo, inclusive tem órgãos fazendo trabalhos aí maravilhosos para corrigir essas distorções dos livros infantis, né? Vamos dizer assim. Por quê? O que acontece? Isso faz com que as nossas crianças já cresçam olhando o agronegócio com o olho torto, né? Sim, Por sim. exemplo, teve agora essa semana um evento chamava não sei o quê, do anti-agronegócio. 3 dias de congresso falando mal do setor, falando mal dos defensivos, falando mal do desmatamento. O agronegócio tem problema, Carla? Tem problemas, claro que tem problemas. Tem gente responsável que faz queimada? Tem. Tem gente que desmata de forma ilegal? Tem, mas isso é uma minoria de 0, alguma coisa por cento. É menos de 1%. Então, só que o que acontece? Quando se pega um erro, uma falha de um menos avisado aí ou de um irresponsável, isso respinga em todo o setor. Exatamente. Então, o que eu acho que nós temos que fazer? Nós temos que continuar trabalhando, mostrando as coisas boas que nós fazemos e entender também que Jesus Cristo não conseguiu unanimidade e o agronegócio também não vai conseguir. É Né? verdade. Agora, nós vamos fazer o que é certo, o que é correto e vamos mostrar. Por exemplo, tem um trabalho maravilhoso, Carla, que o INPEV faz, que é recolher as Sim. embalagens vazias de defensivos agrícolas para reciclagem. Né? Por exemplo, o Brasil consegue reciclar 94% de todas as embalagens de defensivos agrícolas. Os países europeus que jogam pedra na gente não conseguem mais de 75%. Os Estados Unidos está em torno de 30%. Quer dizer, então tem muitos números muito bonitos do Brasil. Por exemplo, o índice de defensivo agrícola que a gente usa por hectare, nós somos, não estamos entre os 10 primeiros do mundo, né? Então eu penso assim, nós temos que entender, vai ter crítica, vai ter sempre alguém torcendo contra, porque o sucesso incomoda. Sucesso incomoda aqueles que são menos brilhantes, aqueles que são menos competentes. Então, o agronegócio tem que se preparar para isso e não podemos desanimar de fazer o que é certo. Fazer os alimentos com rastreabilidade, ter os certificados de sustentabilidade, trabalhar aí os conceitos de governança corporativa, ou seja, fazer as coisas como devem ser feitas para que a gente possa mostrar isso para a sociedade, mostrar isso para o mercado e, com isso, a gente melhorar essa imagem. E aqui, se você me permitir, Carla, o site Notícias Agrícolas, junto comigo, com o Roberto Rodrigues, com o Alexandre Mendonça de Barros, o Zé Luiz Tejon, estamos, né, devemos estrear em breve aí um programa que vai chamar Conexão Campo e Cidade, que visa trabalhar um pouco isso, essa melhoria da imagem do agro dentro do mundo urbano. É um gancho excelente para a gente falar sobre esse projeto. E lembrando, né, Marcelo, que a gente está falando não só do Líderes do Agro, mas do Notícias Agrícolas e agora do Conexão Campo Cidade, no ambiente amplo e com barreiras ou com fronteiras, enfim, vamos usar a palavra que quiser, bastante sutis, que é a internet. A internet, ela dinamizou a informação como a gente jamais tinha visto. E isso acontece com mais frequência ainda e com mais ímpeto diante do surgimento das redes sociais. Então, trabalhar com comunicação, com informação na internet te exige uma responsabilidade ainda maior, porque para
vir no contraponto essas fake news, né, que hoje, inclusive eu estava ouvindo a entrevista de um jornalista na última semana que ele falou isso, o jornalismo está vivendo para combater fake news, ainda bem que a gente tem como fazer esse combate, mas trabalhar tudo isso num ambiente como a internet, que é um ambiente amplo e de alcance imensurável, né, embora a conectividade ainda seja problema em alguns pontos do mundo, mas a gente tem esse ambiente amplo e de um controle um pouco mais difícil de ser feito, né? E aí a gente traz essa questão do Conexão Campo-Cidade. É um projeto que realmente busca construir muitas pontes, né, Marcelo? Derrubar os muros aí entre o que acontece na roça e o que acontece no home office e trazer essas informações em pontes mais estreitas, né? Em relações mais estreitas. O Roberto Rodrigues fala muito sobre isso, né? Que para mim, é uma grande referência também. E ele fala muito sobre isso. Precisam andar lado a lado, a gente precisa parar de segregar campo e cidade. E é justamente isso que esse projeto quer trazer, né? Com líderes tão importantes como vocês quatro. Exatamente, o Carla. E a gente começou aí falando dos Beatles, né? E o Beatles é de 4 pessoas, né? O nosso programa também tem 4. Sim. E a gente espera que esses 4 Beatles aí do agronegócio possam promover fortemente essa transformação, né? E só que o Tejon falou assim: nós vamos ser os Beatles, mas com a longevidade do Rolling Stones, né? Aí sim, senhores. Mas eu acredito sim que esse projeto vai ser um projeto muito bonito. Todos nós, a turma do site Notícias Agrícolas, os 4 participantes do programa, estão todos muito felizes, muito motivados com o projeto. E a gente quer sim, como diz o Roberto, né, vamos dizer assim, criar essas pontes, porque o agro não vive sem a cidade e a cidade não vive sem o agro, né? Vamos dizer assim. O Roberto sempre fala, né, que o insumo agrícola, a máquina, o implemento, o banco que financia, está na cidade. E, por outro lado, o cliente do que é produzido, por exemplo, e tudo que é produzido no campo também está na cidade. Agora, a fonte da produção do alimento está no campo, da produção da fibra, da bioenergia e assim por diante. Então, não tem por que separar isso, né? Não tem por que ter essa divisão. E nós falamos de música no começo do programa, vamos falar agora de música também. Por exemplo, você vê há muitos anos atrás, talvez há 40, 50 anos atrás, a música sertaneja, que é a música do campo, né, vamos dizer assim, ela era ouvida só no interior, né, vamos dizer assim. Você não conseguia imaginar que alguém lá que estivesse num carro chegando no shopping Iguatemi, em São Paulo, estaria no carro ouvindo uma música sertaneja há 50 anos Exato. atrás. Hoje, a música sertaneja está aí, está na cidade, está no campo, como a música, como o rock, como os outros ritmos urbanos também estão no campo e assim por diante. Então, não há por que ter essa separação, não tem por que ter essa distância, né, vamos dizer assim, e o nosso programa quer criar essas pontes. Nós vamos falar de coisas que acontecem no campo, de coisas do interesse do homem do campo, e vamos falar também de coisas que interessam para o homem da cidade, para o cidadão urbano, para a gente poder também esclarecer mais o cidadão urbano de como que funciona a vida do campo. Nós também queremos levar quais são as demandas, quais são as preocupações do cidadão da cidade com as questões da produção do alimento e assim por diante. Por exemplo, nós precisamos desmistificar o papel de um defensivo agrícola, né? Que muita gente chama de agrotóxico, que outros chamam de veneno e assim por diante. Gente, eu tenho 43 anos de profissão como agrônomo e os defensivos, quando eu comecei a trabalhar, tinha um nível de toxicidade, hoje é totalmente diferente. O que evoluiu
né, os defensivos agrícolas. E os defensivos agrícolas, eles são como se fossem remédios, né? Vamos dizer assim, o ser humano, quando está com dor de barriga, quando está com febre, ele não tem que tomar um remédio? A planta, a mesma coisa. Claro. Se tem uma doença atacando a planta, um fungo, um vírus, uma bactéria ou um inseto, ela tem que tomar o remédio. O remédio é o defensivo agrícola. E se não puser esse remédio, você não produz o alimento. Sem Né? contar Vamos que dizer é um assim. ser vivo, né, Marcelo? Ela sofre. É um ser vivo, Então, né? Aquilo isso, tá vivo, né? então, isso é proteção da planta. Claro. Só que as pessoas menos informadas ou por viés de confronto, isso é uma outra coisa, sabe, Carla, que nós precisamos repensar, todos nós como seres humanos. Eu acho que as mídias sociais aceleraram muito a animosidade entre as Uhum. pessoas, entre o confronto da direita com a esquerda, Sim. do palmeirense com o corintiano, com o flamenguista, ou do partido A contra o partido B, ou do ambientalista contra o agronegócio. Não, nós temos que parar com esses confrontos. Nós temos que começar. Nós já vivemos momentos muito difíceis por causa de pandemia, por causa de dificuldade econômica, por causa de violência, por falta de N coisas que existem na sociedade, no mundo todo, vamos dizer assim. Então, nós precisamos de mais harmonia, mais empatia, pensar no próximo, tentar ser mais compreensivo, entender um pouquinho o problema do outro, né? Porque se nós não praticarmos essas coisas, nós não vamos construir um mundo melhor. Eu acho que o mundo melhor passa por harmonia. Eu acho que são duas coisas, Carlas, muito relevantes para a felicidade do ser humano: é saúde e paz. Né? E para ter paz, precisa ter harmonia, precisa ter empatia. E eu acho que as mídias sociais têm promovido muito confronto, muita adversidade nesse quesito. Então, nós precisamos rever, todos nós. E aqui eu peço para quem está nos assistindo ou irá nos assistir no futuro, que possa refletir um pouco disso. O que eu, cidadão, o que eu, como ser humano, posso fazer para criar um mundo em volta de mim melhor, mais harmônico, com mais paz, com mais felicidade, né? Pelo menos, esse é meu jeito de pensar. Nossa, que bom. É sempre bom a gente trazer visões mais leves do que está acontecendo, né, Marcelo? Não leves no sentido de um pouco profundas, né? Ou de tentar passar por cima de um momento difícil que estamos vivendo, mas uma forma da gente entender que dá para a gente amenizar, né, os efeitos daquilo que vai ser difícil e está fora do nosso controle. O senhor citou a questão da música, né? Novamente eu volto nesse ponto, porque realmente, assim como a comida, por exemplo, a música é uma coisa que une pessoas, né? A música, ela é instrumento de memória, ela te leva para outros lugares, né? Ela te traz memória, ela te estimula, né? O efeito da música no nosso organismo, fisicamente falando, é extremamente importante. A música cura e, da mesma forma, a música aproxima as pessoas. O senhor citou essa questão da música sertaneja, como é importante expressão da cultura e da história do Brasil, né, Marcelo? A gente está lutando para trazer aqui no Conversa de Cerca grandes caras como Sérgio Reis, que se inspiraram no campo para compor e para criar grandes sucessos. Almir Sater, que toca o gado dele nas fazendas dele, tocando viola, né? É lindo de ver o Almir Sater tocando viola e os animais acompanhando ele de uma forma gentil, acolhedora, né? Esse amor pelo que faz é tão importante que isso aconteça. Renato Teixeira, né? Nomes mais recentes da música,
de duplas sertanejas para também a gente olhar mais para o público jovem, que vão ser aí a nova geração do agronegócio, e trazer essa importância dessa expressão cultural que é a música sertaneja, que está totalmente inspirada nesse setor que, como o senhor falou, é o setor que hoje se destaca. Então, a gente precisa olhar justamente para essas oportunidades, essas frestas que o setor abre para a gente poder estreitar essas pontes, né, Marcelo? Carla, a música é uma coisa mágica. Você estava falando sobre isso. Quinta-feira passada, eu me vacinei. A Que primeira bom. dose contra o coronavírus. E eu fazia muito tempo que estava ansioso, né, para chegar a minha vez. Eu tenho 65 anos, quer dizer, quem tem mais de 60... Hoje todo mundo tem que tomar muito cuidado, mas quem tem mais de 60 é um grupo mais vulnerável a essa doença, né, vamos dizer assim. Então, eu tomei a vacina, fiquei muito feliz e tal. Quando chegou no início da noite, eu estava aqui na minha casa, estava eu, minha mulher, e eu tenho 5 filhos, tinha 2 filhos aqui comigo, e aí eu liguei uma música e comecei a ouvir música da minha infância, dos anos 70 ali e tal, e aquilo foi me trazendo uma sensação de prazer, de alegria, de assim, juntando com a alegria da primeira dose da vacina, eu fiquei em pé e comecei a dançar, né? Sozinho ali, dançando, de prazer, de alegria, com aquela magia que a música estava trazendo para a minha alma, para a minha pessoa naquele momento, né? Então eu penso assim, a música é uma coisa fantástica. Eu gosto de todo tipo de música, eu sou bastante versátil nos gostos da música, e eu penso assim, a música tem a sua hora, né? Vamos dizer assim, os diferentes estilos têm os Isso. seus diferentes momentos, né? Agora, é muito importante gostar de música. Pessoa que gosta de música tem alma, tem sensibilidade, tem sentimento, e a música aflora isso na gente e faz gerar uma adrenalina, um momento ali muito, muito gostoso de equilíbrio, né, entre corpo e mente e alma. Olha, Marcelo, eu já te admirava muito, acompanhando Líderes do Agro, daí li a sua entrevista para a Folha de São Paulo, fiquei muito emocionada com a sua trajetória, me inspirei ainda mais e estou muito feliz com a sua generosidade de aceitar o meu convite para poder contar da minha visão a sua história. A sua perspectiva é muito inspiradora, muito obrigada por estar conosco no Conversa de Cerca, certamente vai ser inspiração para todos aqueles que nos ouvirem e nos verem, e a sua história ajuda a contar a história do agronegócio brasileiro. Eu estou muito honrada de ter você aqui e de poder contar essa história, e tudo isso pautado nas canções dos Beatles, que, como eu falei, é a minha banda favorita, então eu sou bastante suspeita para falar, mas poder contar histórias, trazendo essa questão da música para dentro da nossa conversa, aquece meu coração, viu, Marcelo? Um momento tão difícil como esse que a gente está vivendo, onde a gente tem que ficar separados das pessoas, essa é mais uma ferramenta de união, né? A tecnologia e a música juntando as pessoas. E boas histórias, elas sempre vão inspirar. E você me inspira muito, e com certeza há inúmeras pessoas que nos acompanham por aqui. Muito, muito obrigada pela sua generosidade de estar aqui comigo hoje. Foi uma honra para mim poder te entrevistar. Carla, eu que agradeço, para mim é um prazer muito grande, sou um fã do trabalho do site Notícias Agrícolas, sou um admirador do seu trabalho e temos aí já uma parceria aí de longo tempo, né, vamos dizer assim, e para mim é sempre uma honra, um privilégio ser parceiro de vocês e estar trabalhando junto com vocês, e espero que essa parceria dure por muito e muito tempo. E depois eu vou te mandar um pequeno vídeo que eu pus no Instagram, tocando piano, a música do Imagine, do John Lennon, para você, como você gosta dos Beatles, eu vou te mandar aí esse videozinho, tá bom? Pronto, Um pronto. abraço, Aí
Um abraço a todos os nossos internautas que nos assistiram, um abraço a você, Carla, e um abraço a toda a equipe do site Notícias Agrícolas. Muito obrigada, Marcelo, para você também. Esse vídeo vai ser chororô. Você sabe, aí já não me seguro mais, aí já não sou mais Carla Mendes. Aí sou só a Carla mesmo assistindo o negócio ali e chorando, viu, Marcelo? Tá bom, tá bom, Obrigada, beleza, cara. Marcelo. Um Um abraço. abraço, querido. Até Obrigadão. Tchau, mais. tchau. Obrigada. Tchau, Tudo bom. tchau.